Olá, me chamo Fernanda. Sou bolsista professora Maria Letícia, da FFP. Faço parte do projeto de pesquisa dela intitulado Trajetórias Intelectuais e Circulações de Ideias a partir das revistas de engenharia, de 1867 a 1892. Essa pesquisa corresponde à minha pesquisa atualmente de monografia. O objetivo da pesquisa é analisar a circulação de ideias acerca das propostas de modernização e saneamento do Rio de Janeiro, capital do Império, durante a década de 70 à década de 90. Também pretendemos apresentar o periódico da Revista de Engenharia, que é um periódico pouco estudado, como um periódico extremamente importante para os estudos referentes à engenharia brasileira. Como metodologia, nós utilizamos a leitura bibliográfica e a catalogação da revista em banco de dados. Aqui eu apresento um modelo dessa catalogação que tem como objetivo final ser publicada. Aqui nós temos a primeira publicação da revista, que é de 16 de maio de 1879. Inicialmente ela é de publicação mensal, mas logo após seu primeiro ano ela se torna quinzenal. Ela é editada inicialmente pelo Francisco Picanso e posteriormente pelo Américo dos Santos. Aqui nessa parte ela se apresenta, e ela se apresenta como um periódico científico que estuda as teorias matemáticas aplicadas às artes, ciências físicas e naturais, criando correspondências com ferrovias, comissões hidráulicas e oficinas de máquinas, telégrafos e as demais áreas da engenharia brasileira. Ainda falando sobre a revista, podemos subdividi-la em 5 partes, sendo a primeira delas os anúncios, que aparecem ocasionalmente. Geralmente nós encontramos imagens nessa parte da revista. A segunda sendo os artigos e os estudos, sendo artigos de opiniões ou artigos científicos. A terceira parte, a de variedades, como o nome sugere, textos mais variáveis. Podemos encontrar, por exemplo, os textos de botânica. Os atos oficiais, que são as notícias referentes à engenharia do governo, do Império. Então, decretos, leis aparecem nessa parte. E o noticiário, que são notícias de modo geral referentes à engenharia. Aqui é apenas um exemplo de como essas imagens aparecem na revista. Essa na seção de anúncios, nós também encontramos imagens na seção de textos e de estudos, mas eu coloquei apenas essas para ficar ilustrado para a gente. Sobre as ideias modernizadoras e de saneamento, os debates estavam ligados às ideias positivistas de ordem, progresso, civilização e buscando superar o atraso. Segundo Simone Croft, os engenheiros eram tidos como os homens de ação. Eles eram responsáveis pela elaboração desses projetos modernizantes e por transformar a arquitetura do Rio de Janeiro. Esses projetos incluíam o saneamento e a melhoria da higiene, como as propostas de arrasamento dos morros para melhorar a circulação do ar, como a consolidação da derrubada do Morro do Castelo, que é tida somente na década de 20. A teoria de miasma sustenta a ideia de que as doenças e as epidemias eram causadas pelas más condições ambientais. Isso era percebido através dos maus cheiros, dos pântanos, de objetos em decomposição e de pessoas doentes. Acreditavam que impedir a propagação desses maus odores evitariam as epidemias. Há também um componente social, em que visavam remover as pessoas pobres, ex-escravizadas ou escravos de ganhos do centro da cidade que viviam nos cortiços. Para finalizar, eu trago alguns textos da revista de engenharia. Aqui podemos ver sobre obstáculos sobre a composição desse plano de saneamento. Se falam sobre a derrubada de 3 morros, sendo o Morro do Castelo, o Morro Santo Antônio e o Morro do Senado, sendo o do Castelo único concretizado. Eles falavam o quanto a derrubada desses morros era importante para melhorar a circulação de ar na cidade, essa circulação vinda dos mares e dos rios. Nessa parte, o André Rebouças traz dizendo que as condições de higiene da cidade do Rio de Janeiro eram piores ainda do tempo do obscurantismo colonial, relembrando aquela ideia sobre superação do tempo passado. Ele também traz as condições com que as pessoas estavam vivendo. Então, anêmicas, fracas, vivendo de pescas e frutos, um abatimento e uma miséria indescritível devido às grandes epidemias. E aqui, o Rebouças também traz as ideias que os engenheiros de Paris tinham sobre o que deveria ser feito, o que podia ser feito para melhorar o saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Segundo eles, jogar tudo para o oceano. Era o projeto de sanificação a partir do oceano. Aqui eu apresento as fontes e a referência. Vou deixar na descrição o link da revista caso queiram visualizá-la. É isso. Obrigada pelo seu tempo.